Seja bem-vindo ao Enotalks, o seu canal de informação e entretenimento do mundo do vinho, aqui direto da Serra Gaúcha. E eu já te convido a seguir as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, TikTok. Ativa o sininho lá que você vai receber em primeira mão os nossos episódios, os nossos cortes e todas as novidades que a gente vai apresentar aqui no Enotalks. Eu sou o Luiz Eduardo Brandelli, da Vinícola Cavas do Vale. Eu sou Robson Júnior Machado, da Vinícola Machado e Crivellari. E você está no Enotalks. Enotalks. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado para lá de especial, Felipe Guarnieri, 25 anos, pessoal, professor na Escola de Gastronomia Chef Gourmet, viticultor, vinicultor, sócio, empresário multisserial já, sócio da vinícola Vini dell'Eternità, dono aí da tratoraria Taralucci, e também agora de uma fábrica aí de congelados, pessoal, melhor sommelier do Rio Grande do Sul em 2021. Tem formação aí pela ABS, ASE e W7. Felipe Guarnieri, nosso convidado, seja muito bem-vindo ao Enotalks hoje. Agradeço, Luiz, agradeço, Robson, pelo espaço. É muito bom compartilhar desse momento com vocês e tenho certeza que a conversa hoje vai ser para lá de especial. Com certeza, seja bem-vindo. E esse aqui, o Enotalks, é o nosso espaço de comunicação para falar sobre vinho, para falar sobre o mundo do vinho. É por isso que a gente criou esse canal, para estar mais próximo das pessoas que têm interesse no mundo do vinho, que têm interesse em conhecer, em saber mais. E claro, estamos aqui, né, na Serra Gaúcha, no berço do vinho brasileiro, e vamos falar um pouquinho então disso aí. Eu vou começar já fazendo uma pergunta para o Felipe, né? Que eu acho que talvez o pessoal já te fez essa pergunta, mas eu acho que é por onde a gente vai começar. Com Depois certeza. que o Luiz leu todo esse currículo... E só um resuminho, né, Felipe? É muito mais. Felipe, como tu se tornou sommelier? Como tu se interessou para o mundo do serviço, do mundo do vinho? Eu digo que foi por uma oportunidade, de certa forma, né? A minha família sempre trabalhou com gastronomia e especialmente sempre trabalhou com serviço, né? Temos uma pizzaria aqui em Bento Gonçalves, uma das maiores pizzarias da cidade, diga-se de passagem. E desde pequeno, desde 16 anos, 17 anos, eu comecei, né? Trabalhando na Copa, auxiliando no serviço de sala, né? O serviço de serviço, especialmente. E foi numa oportunidade, numa noite, né, como essa, que um colaborador, um associado ao empreendimento Hotel Spa do Vinho, ele foi até essa pizzaria e me viu trabalhando. Curiosamente, surgiu a oportunidade de eu estar ingressando dentro da brigada, né, do Spa do Vinho, e eu comecei ali, né, como garçom, como cumim, na verdade, recolhendo louça, né. Comecei de baixo, né? Comecei de um dos serviços mais simplórios. Do primeiro degrau mesmo. Exatamente, né? Aprendendo tudo do zero e aprendendo tudo com os melhores, né? Que dentro da nossa região, nos empreendimentos que a gente tem um respeito um pouquinho maior pelo serviço, né? Preza pela qualidade. Dentro do Spa do Vinho eu fui crescendo, né? Garçom, chefe de sala, maître, e surgiu a oportunidade de estar me formando pela ABS Rio Grande do Sul, e logo na sequência da minha formação, assumindo a chancela como sommelier do Hotel Spa do Vinho, né? Pô. Isso com 21 anos. Olha aí. Olha que destaque, né? Vamos dizer, uma carreira meteórica, né? Em tão pouco tempo, ter uma oportunidade e a gente entrar nessa de qual o primeiro emprego e qual foi a importância do Spa do Vinho, que hoje o Felipe está tirando essa imagem positiva, né? Mas muita gente ainda, o Felipe, sommelier do Spa do Vinho, que foi lá onde tu fez a tua escola, né? A tua base. Exatamente. Falar daquele local me deixa bastante emocionado, porque eu cresci lá. Imagina que eu tenho 25 anos hoje, mas eu fiquei lá durante 6 anos da minha vida, né? O primeiro emprego, legalmente, né? Fora
a família, claro, mas cresci lá e valorizo e respeito muito todos que trabalham lá e todos que formam, né, a cada dia o que é, né, o Spa do Vinho. Mas tu falaste uma coisa que é bem verdadeira, né? O Felipe do Spa. Todo mundo sempre colocava essa expressão, né? Era uma coisa só. Isso aí, o Felipe do Spa. O Felipe do Spa. E depois, enfim, de alguns concursos, alguns anos que eu me estabeleci mais como a imagem do sommelier do Spa do Vinho. Quando eu saí, o último ano, eu estava como sommelier-chefe do Spa do Vinho. Então, um cuidado, uma atenção muito maior, né? E hoje, junto com a Vini dell'Eternità, junto com a Trattoria Taralucci, eu tento ainda falaste muito bem, né? De uma certa forma bem bacana, bem legal me desvencilhar em relação a esse nome, mas o respeito ainda continua mútuo. Com certeza, tem que ter muito respeito e muita admiração, né, por todo esse trabalho feito. E com certeza foi uma oportunidade de ouro aí, né? Vamos dizer Demais. assim. Que despertou também mais desejos, né, Felipe? Com Pelo que certeza. tu falou, despertou o desejo de aprender mais, de conhecer mais, de estar mais preparado para poder receber aquelas pessoas que vêm para a Serra Gaúcha em busca de novos vinhos, de novas culturas, né? Porque às vezes a pessoa vem de outra cultura, vem lá do Nordeste, vem de fora do país, para poder vivenciar esse momento aqui na Serra Gaúcha. E, claro, com certeza o Spa do Vinho é um grande empreendimento, é um grande roteiro turístico que é procurado aí por todas as pessoas que gostam e querem ter uma experiência no mundo do vinho. Muito bacana. Felipe, antes de a gente entrar na nossa próxima pergunta, na tua transição para vitivinicultor, conta pra nós aí e faz o serviço aí como um dos melhores sommeliers do Brasil, do vinho que tu trouxe aí pra gente apresentar, que a gente tá aqui saboreando ele com os olhos. Vou te dar aqui o nosso abridor, conta pra nós o que a gente vai conhecer hoje. Nós vamos degustar um vinho que é uma surpresa na nossa vinícola para esse ano, né? Claro, ao longo da conversa a gente vai falar da Vini dell'Eternità, vinhos da eternidade na pronúncia, né? Uma pequena vinícola, pequeno projeto de vinificação que trabalha unicamente com varietais italianas, né? Mantendo métodos clássicos de vinificação em um conceito muito, né, respeitoso em relação ao que a Itália trouxe para o mundo. Eu sempre falo, quando o Brasil era descoberto, Michelangelo pintava a Capela Sistina. A Itália está há séculos à nossa frente, estudo, adaptabilidade, então a gente tem que valorizar isso. E eu trouxe hoje uma grande novidade, que é um lançamento desse ano, que é um vinho branco. Eu até vou pedir licença, que eu vou pegar ele aqui aí, no lado. Olha ali, ó. Novidade. Novidade. Novidade aqui no Enotalks, gente. Ele vai fazer parte de um respeitoso trabalho de estudo dentro da nossa vinícola, valorizando pequenas DOCs da Itália. Este vinho, que vai ser o primeiro, tá? Ele é feito valorizando o conceito da Frascati di San Marco, que é uma DOC de Lazio, centro da Itália, que faz vinhos especialmente brancos, bem renomados no mundo, de corte com Trebbiano, Malvasia, algumas variedades autóctones, algumas variedades locais. Então a gente fez esse vinho especialmente. O nosso trabalho em valorização da Trebbiano aqui no Brasil é bastante grande, né? A gente faz espumantes, vai ter o vinho de lata de Trebbianos também, vinho monovarietal de Trebbiano. Então a gente fez um pequeno corte de Trebbiano toscano com Malvasia, levando o anseio de autenticidade que a região de Frascati traz para os vinhos locais. Trazendo essa referência, né, dessa DOC, dessa região na Itália, para a gente poder ter esse gostinho de Itália, né? A gente aqui na Serra Gaúcha, graças a Deus, a gente tem muito isso, aonde a gente vai, a nossa cultura, né? Vem muito descendente de italiano, português, espanhol, mas a Itália tem um quesinho a mais, tanto na nossa gastronomia, nos nossos costumes, e com certeza no vinho é uma grata possibilidade, né, de a gente poder vivenciar um pouco do que se tem na Itália aqui no Brasil. Na vinícola nós sempre mencionamos, né? Tudo na Itália é arte.
carro é arte, gastronomia é arte, arte em si, cultura, né? Vinho também. Então, para nós é muito especial trazer essa importância de característica estrutural dos vinhos, mas também a característica histórica, né? Porque hoje vinho é história, querendo ou não, né? Então, o cliente ele busca mais que beber, mais que álcool, né? Claro que isso a gente vai debater também ao longo da conversa um pouquinho da filosofia da nossa vinícola, mas é mostrar para o nosso cliente uma outra ramificação que ele pode também estar se aproveitando, consumindo os nossos vinhos. Muito bem. Isso é um pouquinho do que a gente estava falando em off aqui antes de começar, quando a gente estava se preparando. É aquilo que eu falei do By My Way, né? Música do Frank Sinatra, do meu jeito. E esse corte de Trebbiano toscano e Malvasia de Cândida é do teu jeito, né? Um corte diferente, explorando uma característica que tu quer e leva para Vini dell'Eternità, que é esse resgate de castas italianas, que é esse resgate de métodos italianos, de formas de fazer o vinho. Do teu jeito, né? Sem imitar ninguém, valorizando aquilo que tu quer trazer para ti, esse conceito que tu quer trazer para tua vinícola. Sem sombra de dúvidas, né? A nossa filosofia é vinho clássico, né? Vinhos elaborados na Europa até a década de 80, até a década de 90. Isso é um debate muito grande que a gente vai ter hoje, né? Sobre o vinho brasileiro e a característica do carvalho, a característica do álcool e como isso determina hoje o nosso consumidor final, né? Para o consumidor brasileiro, em tese, tá? Isso é um debate, claro. O que mais se procura é vinhos com muito carvalho, vinhos com muito álcool. Não é nossa filosofia. A Vini dell'Eternità, mantendo o anseio do vinho clássico, defende acidez e aroma, né? Principalmente, que também são pilares clássicos da guarda de um vinho, né? O nosso vinho você pode armazenar por 8, 10 anos com cuidado no armazenamento, que ele vai ter essa evolução conceituada e garantida também sempre sobre o acompanhamento gastronômico. Muito bom, é muito bacana entender essa filosofia. Vamos provar esse lançamento. Vamos provar. É muito bacana entender essa filosofia do método de fazer, né, de elaborar esses vinhos, esses produtos, porque aí tem toda uma construção de marca, de imagem, de vinificação, mas também do produto lá, na videira, do cultivo, de como vai ser feito, como não vai ser feito. Muito bacana. Vamos lá. Vamos brindar aí a Enotalks e Vini dell'Eternità. Saúde. Saúde a nós. Olha aí, uma grata surpresa, gente. Show de bola. Muito aromático. interessante no nariz. Já botei na boca. E é uma brincadeira que a gente faz porque a Trebbiano, para nós, para nossa cultura brasileira, não é uma uva muito explorada. Muito cultivada, mas pouco explorada como monovarietais ou sendo maior parte do corte, né? Tu vê a Trebbiano sempre à sombra de varietais mais clássicas, mais tradicionais, né? E tu valorizar ela sendo a maior porcentagem desse corte, claro, com esse aroma dado pela Malvasia, com um trabalho enológico dando volume em boca, um vinho super interessante. Muito interessante. Tá bem diferenciado, ó, pessoal. Não deixe de conhecer. Procurem lá no Instagram do Felipe, do Vini dell'Eternità. Lançamento, vale a pena. Novidade. Felipe, antes da gente explorar mais a filosofia da Vini dell'Eternità, vamos falar um pouquinho dessa transição junto com o teu irmão aí, o Matheus. Quando é que tu acordou, bateu a cabeça e disse: vou adicionar mais uma atividade além de sommelier, agora eu vou ser viticultor? Vou cultivar minha uva na terra da minha família e junto com meu irmão nós vamos fazer vinho. Quando é que deu esse tchum aí? Deu esse start. Foi em 2021, né? No ano, enfim, é muito especial para mim, né? A gente vai falar sobre isso também. E mesmo eu estava naquele momento com 22, 23 anos, eu não me recordo agora, mas enfim, muito próximo a essa idade, eu falei, eu nunca gostei de ficar em zona de conforto, né? Eu sempre me arrisquei muito, né? Eu acho que acho que a minha filosofia é essa, né? Não me sentir cômodo no lugar que eu estou. E surgiu a possibilidade naquele momento, junto a nossa família, né? Enfim, as irmãs da minha avó, onde estavam cedendo a propriedade, né? Por questão de falecimento de um familiar nosso, e nós adquirimos parte, 2 hectares e pouquinho, de um vinhedo, onde já existia a Vitis Labrusca Isabel, né? Mas existia a possibilidade de nós implementarmos um novo vinhedo.
E numa loucura, né? E eu já querendo, né, estruturar a Vini dell'Eternità, já querendo fazer uma vinícola. Poxa, uma vinícola que trabalha 100% com uvas italianas. Que belo isso, né? Matheus, vamos pegar junto e vamos fazer acontecer. É isso aí. E a gente fez. Se tu ir no nosso Instagram, tem lá fotos de eu e meu irmão tirando os arames do antigo vinhedo, trabalhando. E foi muito belo. Foi uma experiência, porque foi uma experiência de aproximação também com meu irmão, né? Eu sempre valorizei muito a família. Acho que a família ela é pilar sólido do nosso crescimento também, seja, né, profissional, econômico, enfim. E aprendemos muito, erramos mais ainda, mas acho que a gente aprendeu também bastante, né? E trouxe, hoje o resultado tá ali, a gente trouxe pro mercado, né? Mais um resultado. Já Mais pensou, resultado. Robson? Eu e tu montando um parreiral, botando de pé, o que ia acontecer? Meu Deus do céu, gente. Olha. Talvez nós inventasse uma nova técnica, um parreiral de cabeça para baixo. Tem o de invertido. Tem, Fio invertido. existe a poda invertida e nós ia criar o parreiral invertido. O cara é invertido. Eu vou dizer que eu admiro esse trabalho, essa garra, que eu confesso que eu não tenho. De dizer, cara, vamos pegar esse parreiral aqui, vamos ajeitar, vamos modernizar ele, vamos transformar, vamos enxertar e vamos fazer acontecer. E tá lá no Instagram mesmo, pessoal. E o Felipe tá aqui, e daqui a pouco ele tá em outro lugar, e no final de semana ele já tá lá nos vinhedos, daqui a pouco tá na hora da poda. Sim. É meio que um faz tudo, todo mundo junto, e por isso que dá resultado, né? Exatamente. Eu não digo, quando a gente é empreendedor, né? Não existe a expressão desvio de função. A gente faz de tudo. Como vinícola, acho que vocês sabem muito bem. Temos que fazer. Encaixotar, carregar caixa, envasar, enfim, vender, né, também. Então, é um trabalho, a minha avó sempre fala, o olho do dono que engorda o gado, né? Então, de certa forma, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. E eu gosto de ter esse controle, né? Desde o início, o rótulo, em bom alinhamento, a cera, todos os nossos vinhos vão com cera, e até o consumidor final entender o que ele achou dos nossos vinhos. Não, e é exatamente isso. E quando a gente entra para o mundo dos vinhos, eu falo por mim, que sou provavelmente o mais jovem do mundo dos vinhos aqui nessa mesa, quando tu entra para o mundo dos vinhos, tu acha que é só glamour, é só abrir garrafa. Só tacinha na mão. Só tacinha na mão, Só só foto no aromas. Gente, quando tu começa a entender e a trabalhar e a buscar conhecimento, quando eu fiz a minha formação de sommelier, gente, o que a gente mais faz é carregar caixa, Bastante. carregar vinho para frente e para trás, garrafa cheia, garrafa vazia, mas é muito gratificante quando tu consegue chegar num objetivo e ter um produto desse para apresentar para as pessoas, para os clientes e dizer, bom, fomos nós que fizemos desde o manejo do vinhedo até o produto pronto na garrafa. Muito bom, muito bom. Eu sempre falo, é um filho de certa forma, né, os nossos vinhos. E querendo não é um legado, né? Hoje tu visita as vinícolas tradicionais do Brasil, como é lindo, né? Quando eles contam as histórias do imigrante que chegou no Brasil. Vocês já pararam para pensar que daqui 200 anos, quando vão contar as histórias das nossas vinícolas, vão estar falando o nosso nome? Vão estar falando a nossa história? Então isso eu acho que é o mais gratificante para nós, né? A gente constrói uma história, constrói uma empresa, não é para nós. Não, e a gente deixa o legado. Família, exatamente. E esse foi um dos maiores motivos da gente criar o Enotalks. O Enotalks aqui na Serra, com convidados da Serra, com gente da gente e principalmente com quem está escrevendo a história com a própria mão. É verdade. E a gente fala muito, então, de nós, né? A nova geração do vinho brasileiro, mas a gente tem muito orgulho de ver tudo que se passou nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos de evolução, mas continuamos o respeito, as técnicas, as coisas novas. Agregamos tecnologia hoje, sim, para facilitar, para entregar um produto mais rápido, né, para o mercado, mas também sempre respeitando e trazendo toda esse compromisso com a história, né? Deixa eu te perguntar aqui, então, Felipe, falando em história, né? Como foi essa história, né, de participar de um concurso de sommelier, depois de todo esse estágio, né? Vamos chamar de estágio dentro do Spa do Vinho, porque
com certeza era uma constante aprendizado ali, Demais, todo dia. Um grande estágio, vamos dizer assim, e participar do concurso de melhor sommelier do Rio Grande do Sul, né? E conquistar aí, estar lá no pódio, junto com grandes nomes, né, do vinho no Rio Grande do Sul e no Brasil. Foi uma experiência incrível, mas era um medo tremendo. Porque tu imagina um jovem de 22 anos, 23 anos, que tinha se formado nem um ano, praticamente um ano, de certa forma, e competido com pessoas que tinham ali uma bagagem que, meu Deus do céu, né? 10, 9, 8 anos, enfim. A Deise, enfim, o Luiz Henrique também, pessoas fantásticas, formidáveis, né? Profissionais que já estão há tempo no mercado, já tinham um nome. E eu era recém, né? Uma pessoa que tinha adentrado. Então, por uma questão de respeito, eu não ia participar daquele ano. Foi através de muita conversa e na última semana de inscrição que eu falei, vou tentar. Porque eu sempre fui muito perfeccionista, de certa forma. Estudava, me dedicava, ia atrás. Claro que hoje, isso, né, a correria do dia a dia acaba, né, nos dificultando esses prazeres, né, do estudo, do momento, mas a gente sempre está em constante aperfeiçoamento. E, curiosamente, depois da prova, né, onde acho que eram 13 ou 14 pessoas que estavam concorrendo às 3 vagas, eu recebi um e-mail que tinha sido aprovado, né, junto com a Deise e com o Luiz Henrique para participar da final do melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Já tava no top 3 na cabeça. Top 3. E tava, nossa, quando eu recebi a informação, eu trabalhava naquele tempo na vinícola Dom Elisiário, ali no Vale dos Vinhedos, formidável vinícola, pessoal do coração. Chorei muito, né? E também me preparei muito para aquela semana. Mas não adianta, tu pode ter o melhor preparo, quando o nervosismo pega. Não adianta. A parte do nervosismo, eu acho. Eu tava lá acompanhando naquela época, eu não era. Eu tava começando a me envolver já mais do mundo do vinho, mas estava lá presente por causa dos eventos, enfim, né? Da minha parte técnica nos eventos. E, cara, foi um momento muito bacana. E eu olhando, vendo vocês realizar a prova de perto, assim, ali, como a gente está aqui, vendo, e eu parava e pensava. E nessa época eu já estava cursando fazendo o curso de sommelier da ABS. Eu disse, cara, será que um dia eu vou ter coragem para fazer isso? Será que um dia eu vou conseguir? Aí, pô, mas os caras estão nervosos pra caramba. Demais. Tu vê só como é. Pô, mas e aí há 300 olhos te olhando, mais o mundo inteiro. E ia ficar gravado e qualquer erro ia estar ali, a amostra, né? Como sommelier a gente era, diariamente, né? Com certeza. É do dia a dia. Mas vou dizer para vocês, a gente hoje almoçou cortesia do Felipe na Taralucci Trattoria. Exatamente. E aí eu fui ali, e aí Felipe, tudo bom? O que tem de hoje aí, prato do dia? Cadê a nossa boia e tal, na brincadeira? Aí eu olhei para dentro do balcão, então, o que tu tá fazendo aí? O Atlas do vinho da James Robson, aberto lá na Espanha, Ribeira del Duero, todo marcadinho. Tá fazendo, Felipe? Não, tô estudando, cara, hoje de noite vou dar uma aula. Então é o verdadeiro chuta e corre para cabecear. Comemora, né? Atendendo, tirando pedido, estudando, de olho na cozinha, sabe? O resultado vem, né? Vem. É sacrificante, é cansativo, mas o resultado ele vem, né? E como a gente estava mencionando da final do melhor sommelier do Rio Grande do Sul, o resultado tá ali, né? As noites mal dormidas, o trabalho contínuo. E é isso, né? Como vocês são profissionais, o Robson também tem um restaurante ali em Garibaldi, que experiência incrível também o restaurante. E a gente sabe como é, né? É chutar e cabecear e fazer gol, não adianta. É isso aí, não é fácil, gente, mas como tu falou, tá em constante aprendizado, constante buscando conhecimento, agregando, trazendo o que a gente pode trazer de melhor para dentro dos nossos negócios. E, gente, não tem almoço grátis, entendeu? Não adianta. Lá no Felipe a gente almoçou grátis. Felipe, oportunidade do vinhedo, começaram a trabalhar no vinhedo. Nesse momento já existia a ideia da Vini dell'Eternità ou foi o vinhedo, na hora de escolher as castas italianas, que ela nasceu? Já existia. Não com este nome, mas já existia todo o esboço, né, do que daria, por fim, o surgimento da Vini dell'Eternità. Eu sempre fui apaixonado por uma uva, né, que todo mundo sabe que é a Teroldego, né? Já havia, muito antes de ter a propriedade já adequada para o recebimento dessas mudas.
de um viveiro aqui de Bento Gonçalves fantástico, diga-se de passagem, né? Já havia comprado as mudas de Teródogo, também muda de Teródogo, e houve uma pequena porcentagem também em varietais de Rebo, né? Que também é muito próximo, um parentesco muito próximo da Teródogo, é filha da Teródogo junto com a Merlot. Então já existia a Vine. Claro que ao longo dos anos que vieram na sequência, junto com o crescimento desse mesmo vinhedo, a adaptabilidade de novas varietais, a procura aqui no estado por novos parceiros, porque também a Vine, vale ressaltar, não é só de um único vinhedo, a Vine é numa conjuntura de proprietários de seus próprios vinhedos que acreditam nas varietais italianas, vai desde um simples produtor ali da linha Janssen que cultiva Montepulciano, até um produtor de Santa Catarina com Sangiovese. Então, literalmente, é ressaltar e valorizar isso. Porque, Robson, no início da nossa conversa, tu falou uma coisa que, né, fica muito fixa em mim, e acho que é bem válido a gente mencionar. Quando o cliente consumidor vem até os nossos negócios, até a nossa região, que é uma região, né, focada no enoturismo, ele vem com Merlot, Cabernet Sauvignon e Malbec, né, grudado, encrostado na cabeça. Ele não sabe o que é uma varietal italiana. E vamos ser bem sinceros, não existe só essas 3 específicas, né? Com certeza, temos muitas, inclusive muitas aqui na Serra Gaúcha, né? Essa que é a questão. Então, trazer e valorizar essas varietais e dizer, não, eu posso fazer um espumante de Nebbiolo com Angelota, eu posso fazer um Isabel com Sangiovese, no caso que é este específico aqui, eu posso fazer coisa diferente. Porque é o que nós mencionamos, o cliente ele quer e ele busca, ele está visionado com uma cultura muito fixa, mas ele também dá abertura para tu trabalhar essa mente dele, né? Onde a gente puxa a curiosidade de certa forma. Então é por isso que a Vine nasceu. Ela pegar esse cliente consumidor que quer o diferente, né? Que busca além do comercial, que, né, vamos chamar de comercial, Sim. aquelas uvas que estão mais na cara da Serra Gaúcha, mas ele se dá a oportunidade de conhecer uma variedade diferente, um corte diferente, de se proporcionar um momento ali que ele pode estar descobrindo um novo gosto e com certeza um novo sabor, né? Sem sombra de dúvidas, né? Cada variedade, ela é única, ela tem a sua autenticidade, tem a sua característica, então a gente não pode fazer comparações de certa forma, né? Merlot é Merlot, Rebo é Rebo, Teródogo é Teródogo. Eu tenho que dar a possibilidade para esse cliente sair da zoninha de conforto dele e experimentar isso. Com certeza. Felipe, Vini dell'Eternità, vinhos clássicos. Para quem está nos vendo aqui, explica aí nas tuas palavras o que são vinhos clássicos e o que diferencia eles do perfil mais moderno dos vinhos hoje. Essa que é a questão. 2 pontos fundamentais que tu colocou. O vinho moderno para o vinho clássico. O vinho clássico era o vinho elaborado na Europa até a década de 80, que eu preservava acidez e aroma, sempre. Vinhos com boa acidez, característica da monovarietal, sem extração, sem preocupação em pegar a extração dada pelo carvalho, se utilizado ou não, ou outras características, álcool, taninos elevados, enfim. O vinho moderno hoje, ele tem esse preceito, de certa forma, né? Valorizar o carvalho. Já pararam para pensar muitas vezes quando o nosso cliente vem até nossas vinícolas? Aí você menciona um vinho que passa em carvalho e no momento instantâneo ele fala, é primeiro ou segundo uso? Como se o fator determinante para a qualidade do vinho é o uso do carvalho. É uma cultura que está errada, né? O carvalho ele só agrega, ele não é... Determinante. Exatamente, ele não é o papel principal de certa forma. O papel principal é a uva, é o vinho em si, é a monovarietal. Então é isso que a gente se preocupou, em trazer características das nossas varietais. Se essa uva é ácida, eu vou trabalhar com vinho de uma acidez mais elevada. Se essa uva tem uma carga tânica um pouquinho mais elevada que as outras, eu vou respeitar a carga tânica dela e fazer vinhos mais estruturados de certa forma. E também depende de qual região vem a uva e de como foi a safra ao Exato. longo do ano, como que tu recebeu essa uva lá na vinícola, como tu cultivou ela, como foi o processo, porque o Chardonnay do ano passado não é o mesmo desse ano, entendeu? O Tanat, o Teródogo, nenhuma é. Entendeu? Tudo, então, é muito bom levantar isso, porque o carvalho não determina o vinho. Não. Isso também é uma coisa que eu penso também. O carvalho não determina o vinho. A gente usa muito bem. Quem gosta, nós gostamos, nós temos vinhos com passagem por carvalho, adoro as barricas para ser usada com
bastante maturidade. Sem sombra de dúvida. Vamos dizer mais ou menos isso, né? Mas são coisas que são muito importantes em ser colocadas, né? Quando tu faz uma vinificação clássica. É justamente isso. Eu ia dizer que o que o Felipe está resgatando e tomando como pedra angular filosofal da Vini dell'Eternità é aquele vinho que o meu pai fazia. Ele ainda gosta de fazer porque é o vinho que ele aprendeu a fazer e a beber. Que é um vinho que não é tão extraído, que é um vinho que tem, eu gosto de chamar de um ponto de acidez mais alto, que tem um ponto menos de álcool, pois nós estamos num clima frio, Serra Gaúcha, e que tem um ponto menos de cor. Características do nosso terroir, características de um vinho clássico. Diferente de hoje em dia, que se tem uma extração violenta de cor, Demais. álcool de 15 graus, não interessa se tem que chapitalizar a full, que tu tem uma carga tânica assim de madeira, que a pessoa só quer saber se é de primeiro, segundo ou terceiro para entender qual é o tipo de chá de pau que ele tá tomando, né? E às vezes a pessoa, tu chega com uma proposta de vinho clássico, ela fica meio assim, tá, mas vinho não é clássico? Peraí. Tem clássico e tem moderno? Como é que é esse negócio, Não, né? E aí tu menciona da acidez, ela pensa que ela vai tomar aquele vinagre, aquele ácido, né? Que a uva foi colhida verde. Não, é a acidez da varietal, é trabalhar, é o que a uva me entregou. Que é o terroir entregou. É justamente O isso. taná da serra é diferente do taná da campanha. Totalmente. Eu sou muito conservador em relação a isso. Eu falo que a brisa que bate nas folhas dos vinhedos dá uma característica distinta para aquele vinhedo. Então, se eu vou pegar o vinhedo do Luiz Brandelli com o vizinho dele, se é a mesma varietal, vão ser dois vinhos totalmente diferentes. Totalmente, né? Então, o nosso consumidor ele tem que entender isso, né? Porque, querendo ou não, é até uma briga, né? O que eu posso falar pode ser errado, mas dentro do que eu acredito, eu acho que é muito sério. Quando a gente fala, variedade... a gente usa o termo emblemático, mas também se utiliza, a principal variedade do Chile é a Carmener, a principal variedade da Argentina é o Malbec, a principal variedade do Uruguai é o Taná. E aí eu já estava meio que de olho que uma ramificação de especialistas brasileiros estavam levando, a principal variedade do Brasil é a Merlot. E eu falei, isso não vai dar certo, pensei comigo. Porque quando tu coloca isso, tu esquece todas as outras. Tu tá dando um destaque para uma variedade só e o restante do trabalho. Exatamente. Então, a Vini também surgiu dessa proposta, né? E que bom que surgiram outras tantas. A tua também, Luiz, né? Com a proposta das novas linhas, com varietais que vêm ganhando corpo aqui. Olha lá, um rebo, ó. O rebo, né, especial, do Robson também muito especial, é justamente isso, né? Fugir dessa estigma que vinho bom brasileiro é só Merlot. Até que bom que surgiu, né, agora a nova ADO do Brasil, ali de Pinto Madeira, porque ficava muito impregnado, né? Vinho bom no Brasil é Merlot. Não, vinho emblemático no Brasil, dentro do Vale dos Vinhedos, é Merlot. Mas eu tenho muita outra característica, indiferentemente da região. A uva Merlot, para quem está nos ouvindo, a uva Merlot, ela foi escolhida para ser a varietal emblemática, icônica do Vale dos Vinhedos. Por quê? Nós estamos na Serra Gaúcha, um terroir de clima frio, um terroir chuvoso no verão. Uva Merlot é uma uva de de maturação precoce, de ciclo mais curto, né? Uhum. O que acontece? Existe a possibilidade de colher o Merlot antes do período das chuvas e tu ter aí uma constância na qualidade desse vinho. Ela expressa legal as características do Vale dos Vinhedos, ela tem aquele terroso que é típico dos nossos vinhos, do meu Merlot Reserva. Tem, mas isso não quer dizer que tem um bom Taná, que tem um bom Teróldego, que tem um bom Marcelin, que tem um bom Chardonnay, um bom Viognier. E isso que tu falou, nós pequenos, nós a nova geração, a gente tem que tirar da cabeça das pessoas que vinho é só malbecão argentino extraído até o talo. Vinho não é isso. Pega um vinho do Felipe, esse vinho aqui com um prato, cara, espetacular, acidez gostosa, tu saliva, ele desce bem, ele é macio, sabe? Às vezes a pessoa, ela come sushi com Malbec, cara, a gente que estuda sommelier aqui, a gente fica assim, né? O vinho é teu, o sushi é teu, come com o que tu quiser, mas tu vai ter uma experiência melhor com vinho branco, com esse aqui, com espumante. Esse é um trabalho de educação que a gente tem que fazer, né? O nosso trabalho é trabalhar o paladar do consumidor, né? Como pessoas do meio do vinho, né? E trabalhando esse paladar e acostumando ele a sair como nós falamos, a sair dessa zona clássica, tradicional e
achar novos rumos, né? Então acho que esse nosso trabalho é fundamental. E vou te dizer, essa conexão do vinho e a gastronomia, né? Agora a gente com o restaurante, tu também com o restaurante, focado também na parte da gastronomia, Gente, né? vou ter que abrir um restaurante também, tá? Me ajudem. Isso faz uma conexão tão forte, né? Eu depois do meu curso de sommelier, agora estou finalizando o master agora, sommelier, eu vejo isso como uma conexão indispensável para a gente poder introduzir para aquelas pessoas que têm um pouco de preconceito do vinho brasileiro, para elas que elas conseguem se dar a oportunidade de provar. E elas provam, pô, porque tu quer provar um prato italiano. Beleza, tu vai lá provar uma massa, uma pizza, um galeto, né? Italiano nosso daqui, né? Não da Itália. Italiano da região da Serra Gaúcha, né? Aquele velho galeto com polenta e coisa. E tu vai tomar o quê? Um Malbec argentino. Não é errado, mas prova um vinho nosso daqui da região. Prova um também que não seja só o Merlot e o Cabernet. Entendeu? Se permite. E eu acho que essa comunicação a gente tem muito em poder sugerir como profissionais do mundo do vinho, né? Como sommeliers. O Luiz está cursando agora também, logo logo vai estar com o título. E com o conhecimento, né? Porque também não adianta ter Muito importante. sem conhecimento, aí não adianta. Eu acredito que essa conexão de gastronomia, vinhos, bebidas, né? Porque a gente, além do vinho, a gente vai entrar em bebidas, em licores, em destilados, em azeites. Tudo isso conecta muito com a nossa proposta de ser nova geração do mundo do vinho, que é poder trazer uma experimentação para as pessoas que vêm até os nossos estabelecimentos, ou a informação que a gente leva através do próprio Enotalks aqui. Exatamente, é a questão da experiência, né? Esse casamento perfeito que é a gastronomia com o vinho, né? E só concluindo, acho que é bem importante que nós mencionamos da Vini della Trinità, essa questão da acidez, vale lembrar que sempre que a acidez é a espinha dorsal da harmonização, né? Então, quando eu falo na questão dos nossos vinhos, não foi só por uma questão de valorização da cultura italiana ou dos métodos italianos. Foi também para dizer que tu pode tomar os nossos vinhos apreciando um belo prato, indiferentemente do rótulo, pela acidez, pela estrutura, pelo corpo do vinho, tu pode sempre estar fazendo esse casamento perfeito, né? Então, bem mencionado. A gente podia fazer um episódio só falando de acidez, para as pessoas entenderem que a acidez é um dos tripés que delimitam, que definem um bom vinho. E que a acidez não é uma coisa ruim. Todo mundo pensa acidez como uma coisa ruim. Não, ela é uma das coisas mais positivas no vinho. Dentro dessa ideia, Felipe, quais as uvas hoje que vocês estão trabalhando? Nós trabalhamos com Teróldego, Rebo, eu tenho que lembrar sempre, porque às vezes a gente acaba se passando de alguma, né? Teróldego, Rebo, Glera, que Glera é a Prosecco na Itália, né? Vale sempre mencionar isso. Trebbiano Toscano, Nebbiolo, Sangiovese, agora Montepulciano, ali de Farroupilha, de um grande parceiro nosso, e Ancelotta. Todos eles já lançados ou muitos lançamentos para logo mais? Muitos lançamentos para logo mais, né? Como a gente falou, vai ter essa linha que vai valorizar pequenas micro-regiões dentro da Itália. Muitos, claro, já estão disponíveis no mercado, né? Como Monovarietais, o Assemblage também. Mas muitas surpresas. A gente vai estar lançando agora esse ano, que vale mencionar também, a nossa linha de vinhos em lata, né? Um espumante gasificado de Trebbiano Toscano, sutil, extremamente aromático, muito bem trabalhado, diga-se de passagem. Umas 2.000 latas dele, vale mencionar. Então, mesmo assim, a nossa vinícola se preocupa em fazer, o nosso projeto de vinificação se preocupa em fazer sempre mínima quantidade, né? Valorizando sempre a qualidade do nosso produto. E no final do ano também lata um espumante gasificado de Sangiovese. Então, propostas bem diferentes, né? Para o mercado que vem crescendo, que é o mercado da lata, né? Quando a gente falou e eu mencionei que nós lançaríamos o vinho em lata, todo mundo, né, assustado. Porra, tá maluco, Felipe? Mas eu sempre dou uma linha tênue do mundo do vinho. O vinho existe há 8.000 anos, tá? A garrafa que a gente conhece hoje no mundo do vinho, ela não tá no mundo do vinho nem há 500 anos, né? Surgiu na Inglaterra. Então, em 7.000 e poucos anos, a gente trabalhou com ânforas, sacos de pele de animal, jarras de barro, enfim, do que você pode imaginar, a gente utilizou já no mundo do vinho.
Então, porque o problema é que a latinha agora, né? Ela é um facilitador. Então, e é um mercado que vem crescendo, por óbvio, né? Tem empresas já muito sérias no mercado que cuidam e tratam bem dessa lata para ela não ter o contato, modificar a estrutura, sabor do vinho. Então a gente espera que seja um produto que faça sucesso tanto como os outros, né? Muito bem, muito bacana. bem. Eu acho que eu quero que tu fale dessas duas garrafas que estão aí, já que nós estamos falando de vinho. Explica um pouco o que é esses produtos e como esses produtos estão lá na Avenida de l'Eternità posicionados. Bom, são vinhos icônicos, tá? Porque aqui a gente menciona 200 garrafas elaboradas e aqui a gente menciona 400 garrafas elaboradas. Esse aqui eu brinco, tá? Porque eu já fui criticado por esse termo, mas enfim, é uma brincadeira que a gente fala, né? O vinho de mesa mais nobre do Brasil, não desmerecendo os outros. É uma colocação que a gente faz pelo corte desse vinho. Que ele é um vinho com 70% de Sangiovese e 30% de Isabel. Que louco isso. Quando me falaram, Felipe, tu paga 8 pila o quilo da Sangiovese, tu vai misturar com o Isabel. Falei, vou e vamos fazer um teste. Ficou um vinho que eu sempre falo, é para consumir daqui 10 anos. Por quê? Daqui 10 anos, a Isabel, esse poder olfativo que ela tem maravilhoso, ela tende a ir diminuindo. E o que maior dá ênfase ou evidência a esse vinho é a Sangiovese. O poder da acidez, o poder do álcool que teve característico dessa safra. Então esse vinho é diferente para quem quer, né, a garrafa, a preocupação na rolha. Então literalmente esse vinho é um belo momento, né, para tu que está entrando no mundo do vinho, quer algo totalmente diferente, tá podendo apreciar. E este aqui é o famoso Enira da safra 2020. Agora nós vamos lançar a safra 21 também na opção Nature, que é um Brut, um corte champenoise, né? 24 meses champenoise, de Nebbiolo com Ancellota, né? Sangria, toda a preparação foi para se elaborar vinhos tranquilos e nós fizemos a tomada de espuma na garrafa para elaborar esse espumante diferenciado, né? Esse aqui já está no final, acho que pouquíssimas garrafas ainda tem da safra 2020, mas como mencionamos, a safra 21 está prestes a ser lançada também com a opção Nature. Olha aí, que bacana, muito bacana ver essas coisas diferentes, porque eu sou, né? Bom, nós da Machado e Crivellari somos as pessoas que gostam das coisas diferentes, né? Desde os nossos rótulos até a nossa ideia de vinificação. E, cara, é diferente, é bem diferente. Você que está conhecendo agora, né, os vinhos do Felipe aí, da vinícola do Felipe, deve ter uma garrafa dessas na sua adega. E vamos dizer que a gente conhece o Felipe, parceiro, colega do dia a dia, mas não conhecia bem essas ideias, né? Não. Esses cortes, essa vinificação clássica, o trabalho só com as castas italianas e principalmente essas ideias fora da caixa, produtos com a drinkability alta, focados em castas italianas, para uma acidez gostosa, para o verão, na lata. Na lata. Isso vai ser um sucesso. Felipe, como que tu faz hoje para selecionar aí os parceiros onde tu vai elaborar os teus vinhos? Hoje já é possível alugar estruturas de terceiros, fazer parcerias, levar a uva dos teus vinhedos parceiros. Qual é que é o critério? Por afinidade, por tecnologia, por o cara entender o teu projeto, estar disposto a vinificar daquele jeito? É sempre um desafio, porque fazer vinho tão diferente assim, o pessoal fica louco, né? Quando a gente vai até nossos parceiros, né, um ano antes da safra, muito preparo, muito tempo, né? Contratos, uma organização, um cronograma, de certa forma, né? Eles são muito atenciosos às nossas solicitações e também eu vou dizer que talvez seja um risco, não vou dizer um risco, mas eles também saem da zona de conforto. É um desafio. Né? É um desafio. A palavra é essa, desafio também para eles, né, se possibilitar, ceder o espaço para o nosso projeto de vinificação, para a gente estar fazendo essas loucuras. E quando eles, né, tá, faz ali, depois eu vejo o que vai dar. A gente vai, trabalha, ele vem, degusta uma vez, mas poxa, tem um parceiro nosso aqui em Bento Gonçalves que não trabalhava com Trebbiano Toscano. Fizemos o contrato, vinificamos uma safra inteira de Trebbiano Toscano com ele. Não deu um ano, ele fez 2 vinhos de Trebbiano Toscano. Um com barrica, outro sem. Viu? Despertou a curiosidade. Despertou curiosidade. Então, eu gosto muito do nosso trabalho porque a gente não muda só o nosso consumidor ou a filosofia que a gente leva para os nossos vinhos. A gente muda uma raiz que é
tá fixa na nossa região, né, dada a nossa cultura, e a gente junto trabalha para a evolução e o aperfeiçoamento das nossas técnicas. Então, a gente tem sim parceiros, são 3 parceiros, que a gente acaba utilizando o espaço deles, até porque a gente sempre fala 15 mil garrafas por ano. 12 a 15 mil garrafas por ano. Não existe necessidade nesse momento de tu estruturar, né? Que a gente sabe que o mundo veio, equipamentos são extremamente caros. Obviamente, barricas todas nossas, insumos enológicos todos nossos. Todo o trabalho é feito e acompanhado pela nossa equipe. Mas utilizando esses parceiros que hoje a gente sabe que o mercado do vinho brasileiro cresce com isso, né? A gente sabe que já tem 2 ou 3, se eu não me engano, indústrias grandes, né? Que cedem ali espaços em quase 100% deles para empresas menores ou de média estrutura. E acabam se utilizando. E isso não vamos fugir muito longe, isso é normal do mundo inteiro, Não, tá, isso é muito pessoal? bom, isso é uma construção, porque tu imagina a pessoa que foi lá e investiu um bom dinheiro para ter uma infraestrutura e aí tem uma safra por ano e tu deixa aquela infraestrutura lá perdendo dinheiro, se desgastando pelo tempo. Exatamente. Então, essa cultura que começou a ser realizada, nós também temos essa proposta, da mesma forma que o Felipe, com o produto dele, de fazer isso, de entrar vamos dizer que a gente entra na casa dos parceiros, né, colocando a nossa identidade, o nosso trabalho, colocando os nossos equipamentos mais portáteis lá, né, as Exato. barricas, os insumos enológicos, os testes, ou nós usamos bastante a Duela, a gente então tem essa possibilidade que facilita com que o nosso trabalho no resultado seja mais efetivo, né, do que a gente trabalhar para comprar um equipamento. Não, o equipamento está lá, o parceiro aluga, o parceiro empresta, o Luiz empresta para nós, eu vou lá botar a cápsula na máquina dele. Então, essa troca é muito importante para a gente, não só nós que estamos começando a nossa trajetória no mundo do vinho como produtor, mas mostra que é esse caminho que a nova geração do vinho brasileiro tem que percorrer, né? Somando, criando produtos bem diferentes, construindo marca, construindo legado, para deixar aí, para como tu falou, daqui 200 anos o nosso nome está sendo talvez mais uma vez escrito aí, né, por outras pessoas. Mencionado. É muito importante colocar isso, porque isso vem já de alguns anos para cá, né? O turista hoje ele não quer mais, claro, né, salve-se a ideia de experiência dentro da vinícola, mas ele não quer ver tanque, ele não quer, né, ele quer fugir disso, né? E isso vem acontecendo muito nos últimos anos, porque ele quer uma certa comodidade. Ele quer sentar numa sala boa, um ar-condicionado, uma tabuinha ali para acompanhar, e ele quer ouvir a história, ouvir a experiência. Ele não quer ver vinhedo, ele vai ver isso nas maiores, em todas as vinícolas que ele viajar pelo mundo. No Brasil ele quer a experiência, facilidade com a língua, facilidade com a moeda. Então, para nós é muito importante isso. Robson, tu sabe muito bem disso, né, Luiz? Não necessariamente tu tem que ter um espaço físico, mas tu tem que ter um vinho de qualidade, sempre. Exatamente. Hoje, a terceirização do processo produtivo sobre a tua orientação enológica e com a tua matéria-prima permitiu que vários projetos saíssem do papel. O Robson, o Felipe, a gente tem alguns vinhos que são elaborados também em parceiros, buscando uma tecnologia, um diferencial que eu não tenho e que eu não vejo sentido em mobilizar um capital tão grande neste momento, e não tem nada errado com isso, porque a ideia é do Felipe, a ideia é do Robson, a ideia é minha, né? Então a gente não tem que ter preconceito nenhum que o cara não tem vinícola. Porra, se ele tiver uma bonita mesa, cara, e ele te conduzir uma experiência, tu vai estar ouvindo a história do cara que está escrevendo. Não é um terceiro que está lendo a história para ti, ele está escrevendo junto contigo essa história. Então valorize essa experiência, vá visitar o grande, conheça todo o processo, lindo fazer foto na sala das barricas, mas não deixe de visitar o pequeno, de conhecer um vinho clássico, de conhecer uma variedade, de conhecer um projeto diferente. Eu acho que isso é a riqueza do mundo do vinho, e aqui na Serra Gaúcha a gente tá com muitos projetos desse. Felipe, como é que tá essa questão do receptivo de vocês? Como é que tá? Tá andando? Tá planejado? Tá
Eu vi que tinha uma construção uns dias desses atrás. Exatamente, a gente está caminhando, né? Vai lembrar que agora a Vini Deletrita, ela tem uma empresa que é co-irmã, né? Que é o Taralute Tratoria. Então agora as duas andam de mão dada, não dá para mencionar isso, né? Nós já temos ponto fixo em Bento Gonçalves, caminhando agora para também mais um ponto fixo em um outro shopping center da cidade. Tu viu? Tu tem que fazer um restaurante. Tem que abrir um restaurante, esse negócio tá dando boa, eu não tô sabendo. Desculpa. É trabalhoso, não. E as duas empresas crescem junto. E eu sempre mencionei, quando nós abrirmos esse espaço, ele vai ser para experiência, né? Não, nada contra. Mas não pense você que a Vini Deletrita vai querer receber ônibus, van, que vai ficar 10 minutos, comprar e cair fora. Não é a nossa filosofia. Né? A nossa filosofia é que isso eu adquiri dentro de uma outra vinícola aqui na cidade, que é a Dom Lisério. Eu mencionei segunda vez porque acho que é uma vinícola que vai Seu ser... grande Pedro Miller, um salve aí, nosso amigo. Olha, pessoa formidável, fantástica. Que é também uma dessas vinícolas que vem da experiência, né? Não necessariamente eles têm os tanques deles lá também, mas sim, um receptivo bacana, um chalé fantástico de vista para os vinhedos da uva Marcelã, que o seu Pedro para mim é o pai da Marcelã no Brasil, vale sempre mencionar. E é uma pessoa que vem de muito bem a experiência, utilizando de práticas técnicas que vêm da Europa, aromas, vinculação, memória olfativa, termos que nós não utilizávamos até 10, 12 anos atrás, porque nós tínhamos essa mentalidade de venda, né? E a gente não, né, focava na experiência. Então, a Vini Deletrita, sim, vai ter um receptivo até o final do ano, sem sombra de dúvidas, esse é o nosso papel fundamental. Acho que agora o próximo passo da vinícola se estruturou no último ano. Passou o início do ano como qualquer outra vinícola, dado assuntos nacionais, né? Difícil. E agora, para o final do ano, com o restaurante que se estabilizou e cresceu muito na cidade, a gente vai guiar a Vini junto com o restaurante e vão ser duas empresas juntas, né? Crescendo juntas. Então vai ter novidades no receptivo. Vai ser aqui mais na parte urbana ou junto lá ao vinhedo? Não junto ao vinhedo, porque ele fica na localidade de Tuiuti, em Bento Gonçalves. Um pouquinho distante. Distante, difícil acesso. Nossa família também tem propriedade em uma outra localidade aqui na região, que é o Borgheto. Muito próximo a outras vinícolas também, porque já pertence dentro ao Vale dos Vinhedos. Propriedade também da nossa família, com espaço já cedido para a construção. Obviamente agora, por questão do restaurante, a gente se preocupa mais com o crescimento do restaurante, mas esse espaço vai ser construído ali. Nada de estrutura grande, né? Um chalé também com espaço adequado para atender no máximo de 6 a 8 pessoas e dar essa experiência que tu entra lá às 9 da manhã e fica até 5 da tarde sem sombra de dúvidas. Olha, Ficamos curiosos com o vizinho novo, né? olha Tu aí. viu só? Que bacana, cara. Muito, eu concordo muito com isso. Levar uma experiência, aquele cara que quer conhecer. Não que o nosso produto é para todo mundo, cara. Tu quer comprar em 10 minutos e provar em casa? Sim, pelo Zero amor de de Deus. problema. Mas se eu puder te contar a história e tu puder levar 10% do que eu te contei adiante, pode ter certeza que vai ser um prazer para nós. Tu não tá me alugando uma hora, não, cara. Eu tô te contando o que eu faço de mais legal, de coração, para que tu replique essa mensagem. Sem sombra de dúvidas. Eu boto isso muito, Luiz, né? Quando a gente fala entre a nossa equipe, eu falo com meu irmão também, que é o meu sócio, não é vender o vinho. Porque se eu vendo uma garrafa dessas, o valor também, né, não é dos menores, tu tem que ter um trabalho de divulgação sobre essa garrafa, mas a pessoa leva para casa, ela não vai compreender, né? Ela vai ver, opa, tem uma Isabel ali, já vai vir aquele preconceitozinho na cabeça. Ela tem que entender também o porquê tu quis elaborar um vinho assim. Exato. O qual foi o motivo, qual que é o conceito. Eu falo bastante isso, né? A questão de qual que é o conceito que a tua marca quer imprimir em cada, ou a marca, ou a linha, ou o vinho em específico. Aí é a gente que tem que desenhar, mas tem que explicar, tem que comunicar isso, porque senão, vinho por vinho, pode ser qualquer um, né? Exato, muito importante. A gente vai botar aqui embaixo nos créditos o Instagram do Felipe. Vocês entrem lá e cobrem vídeos, material, contar aí toda essa experiência que ele tem como sommelier para divulgar os vinhos dele aí, de todas as características. Vão cobrar aí esse material do Felipe aí é uma história que tem que ser propagada. Tu falou do teu irmão aí. Sim. E era, olha, coincidência como a coisa vai andando. É bem o próximo assunto. Tu que arrastou ele te arrastou, vocês se abraçaram junto e
e foram. Como é que foi isso? Sabe que a gente é gêmeo, né? Gêmeos. Então, o Matheus Guarnieri, né, meu irmão, ele seguiu um outro caminho que foi a formação gastronômica, né? Enfim, se formou, trabalhou por muitos anos num outro empreendimento aqui da cidade. E surgiu a possibilidade, como nós falamos, dessa área, né? Então, onde começamos a trabalhar junto, então a vinícola se estruturou junto. Claro, eu sempre um pouquinho mais à frente por questão de formação minha, né? Mas ele sempre foi um braço sólido do nosso crescimento, né? A mão amiga, a pessoa que estava ali, sempre auxiliando, entregando, fazendo as entregas. Então, é uma pessoa fantástica. Junto ao restaurante, eu quis dar esse presente, não, mas essa vitrine para ele, né? Ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, extremamente importante na minha vida. Não pelo fato do crescimento, né, junto, mas sempre foi o meu melhor amigo. E o restaurante surgiu da minha visão de sair também da minha zona de conforto, me possibilitar ter um novo negócio que aumentaria também as vendas da Vini de l'Eternità, porque eu queria um crescimento também um pouquinho maior para ela, e também dar esse espaço a ele. Junto com o restaurante, depois tu mencionou, na verdade tu mencionou no início, Luiz, a gente tem uma linha de congelados, que também parte do trabalho dele, né? Da formação de uma equipe, da montagem de novos cortes, de novas massas, de possibilitar novos recheios. Eu vi que De uma infraestrutura, né? Não enorme. vamos esquecer, porque a infraestrutura que a gente precisa, porque sonhar é muito fácil, né? Então, Mas construir- mas essa construção de infraestrutura, de equipe, de material, de espaço e assim, de dedicação. Porque é assim, gente, não dá para, tem que acordar cedo e fazer o negócio acontecer. Luiz, eu sempre falo, Robson, eu sempre falo, o Matheus aprendeu muito comigo nos primeiros anos com a vinícola. Hoje eu aprendo muito com ele, sabe, no restaurante. Eu não tinha certas ideias, a gente produz muita coisa, eu gosto de estar envolvido, né? Às vezes, Felipe, tu demora para me responder no WhatsApp, já é uma justificativa aqui. Mas é porque tô envolvido, quero entender, quero compreender. Eu sempre fui muito dos números, né? Então, entender onde a gente pode tá errando, onde a gente pode estar acertando com mais evidência, né? E o Matheus me ensina muito. A gente estava produzindo semana passada um nhoque de cacau com moranga, por exemplo. Nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu poderia fazer, né? Cacau com Olha moranga. aí. E ele sempre tá inventando, sempre fazendo testes. Ele montou uma equipe, que é a equipe da nossa cozinha. Também, né, o Douglas, enfim, a Val, pessoas, né, que têm uma informação muito certa, ele soube treinar elas bem, então eu devo um crescimento também no restaurante e, por fim, também da vinícola ao meu irmão, né, desse trabalho em conjunto. Muito bom. É um casamento. E eu vou deixar o merchan aqui, né? Então hoje a gente teve o prazer de almoçar, né, na Taralute e fomos agraciados com um belo prato, fantástico. Espetacular aí o prato do dia. Fantástico, então, você que vem para Bento Gonçalves, venha visitar, venha almoçar, venha jantar, venha provar essas massas, né? E outro merchan, que é nós da Gastroine, usamos as massas elaboradas aí, feitas pela dupla dinâmica da Taralute e da Avenida L'Eternità. Né? Então, se você não conseguir visitar o Felipe no shopping, vá nos visitar na Gastroine. Isso aí. Eu já tô mais esperto, pessoal. Eu, quando fico com fome, vou no restaurante deles e ó, tá tudo certo, né? Felipe, então todas essas multiatividades aí, né? Viticultor, vinicultor, dono de restaurante, empresário aí dos congelados da Taralute, ainda é professor. Sim. Isso é um hobby, é uma paixão, é uma vocação. Eu acredito que é uma paixão, de certa forma, né? Eu sempre coloco, quando tu ensina, tu aprende 10 vezes mais, de certa forma, né? Então foi uma maneira que eu achei, de meio a essa rotina louca e tumultuada, eu continuar me aperfeiçoando dentro do que eu gosto, que é o mundo dos estudos, né? E hoje eu continuo dando aula, né? Chegou um momento, acho que faz uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu era docente de uma instituição de Farroupilha, e também do Senac aqui de Bento Gonçalves, né? Por formação e conclusão do curso aqui em Bento Gonçalves, eu optei ainda em continuar na instituição de Farroupilha, né? Na Chef Gourmet, onde eu tenho uma turma fixa, que é um curso de 1 ano inteiro, toda quarta-feira à noite, e onde a gente aborda os mais diversos e diferentes assuntos, né? Para mim é muito, muito bacana, de certa forma, porque a turma ela é ligada à Favim,
que é a Associação dos Vinhos de Farroupilha. Então, as mais diferentes vinícolas, desde as maiores até as menores, que elaboram ali 8.000 garrafas por mês, e todos com anseio de aprender e passar, né, a experiência que nós mencionamos na nossa conversa inteira para o cliente. Porque são vinícolas que estão acostumadas com vinhos comuns e estão ainda se moldando para vitis vinífera, né, fazendo vinhos um pouquinho diferentes. E aquele atendimento de balcão super bacana que todo mundo gosta, e eles querem, nossa, eu busco experiência, eu busco que o meu cliente, né, fique aqui mais tempo, né, faça uma avaliação numa rede social. Então, são pessoas formidáveis e a cada momento eu aprendo mais com eles. Mas olha, que beleza, então é isso aí. Felipe mandando bem aí de professor, né, para turma de sommeliers aí, bacana, acho que isso é bem legal, né? Felipe, vamos entrar aí para as nossas 4 perguntinhas clássicas que todos os nossos convidados respondem. Depois no final da primeira temporada aí a gente vai fazer um apanhado, vai sair um vídeo bacana. Vou começar com a primeira, Robson. Bora lá. Felipe, como tu vê a tua contribuição para o vinho brasileiro? Olha, eu acredito que, sendo um jovem de 25 anos, eu capto esse jovem, né? Porque até 10, 15, 20 anos atrás, existia um pensamento que o consumidor de vinho brasileiro era uma pessoa de meia idade, casais, normalmente, ou aquele senhor de cabelo grisalho, né, que consumia vinho. Então, eu acredito que hoje, dentro das minhas funções, eu aproximei o jovem, né, dando a possibilidade dele sair da zona de conforto, abrir uma latinha, tomar um vinho, e junto também ao pessoal, né, os meus alunos, enfim, que foram dessas 2 instituições, e dentro também da vinícola. E a mesma coisa do nosso restaurante, né? A Taralute Trattoria, ela tá junto à Shopping Center, né? A gente tem uma mentalidade de shopping que é comida rápida e experiência zero. Muito pelo contrário, se tu ir no nosso restaurante, tu vai ter uma taça adequada, o vinho na temperatura certa, então vai muito além. A melhor contribuição vai para pegar, fisgar esse consumidor que está adentrando ao vinho agora, né? Saindo do paladar doce brasileiro, porque eu sempre falo, consumidor brasileiro, vinho de paladar doce, de certa forma, né? Que é doçor, moscatel, vinho suave. Então, mesmo em shopping, mesmo nos locais que ele esteja, tá aproximando ele com novas culturas e novas possibilidades. Muito bem, muito bem. Ó, eu acho que é com certeza uma contribuição muito valiosa, né? E condiz com tudo que a gente fala dessa nova geração do vinho brasileiro, Exatamente. né? Que somos nós, a nova geração do vinho brasileiro, que estamos aqui para comunicar isso, trazer fazer a transformação desse bebedor que não consome vinho para que ele possa consumir vinho e sem ter problema nenhum, sem ter data comemorativa. E não é problema tu consumir vinho doce, tá? Mas tu consumir ele de maneira prazerosa. Exatamente. Bom, a nossa segunda pergunta, então, é: como tu imagina o vinho brasileiro daqui 10 anos, Felipe? Como a gente fala na nova geração, né? Novas vinícolas fazendo coisas diferentes, novos nomes que vão surgir, não tenho dúvidas disso, né? Vai ter pessoas fazendo coisas que a gente hoje não tem a ideia ou concepção que possa vir a ser criado, né? Então eu imagino que vai ter um público, um consumidor muito mais apropriado a consumir essa diversidade de vinhos, né? E vai muito mais além. Produtores, enólogos, influencers do mundo do vinho, dando muito mais visibilidade a pequenos produtores, a novas experiências, com certeza. Muito bem. O caminho que a gente tem pela frente, ele é árduo, mas ele vai ser muito prazeroso para quem plantar hoje. Quem plantar hoje, quem começar a fazer um bom trabalho do seu jeito, vai colher ali na frente. Sem sombra Né? de Vai dúvidas. ter muito o que contar. Dentro dessa, qual a maior dificuldade, Felipe, que o vinho brasileiro deve superar hoje e qual a sua maior vantagem? Eu acho que a dificuldade é o vinho de fora, né? O vinho que entra, enfim, de certa forma ilegal, contrabandeado, falsificado. Querendo ou não, hoje ainda muito falar de dinheiro no Brasil é algo muito complicado, né? Mas o consumidor hoje que a gente quer fisgar, que não é aquele consumidor que vai vir na nossa vinícola e vai gastar os R$2.000 que a gente quer, né? De ticket médio. É o consumidor hoje que vai a um atacadista e compra um vinho a R$20, né? Esse é o nosso futuro mercado. Então, acho que o nosso maior problema vai ser a questão de precificação.
lutar, batalhar, né, que insumos ligados na cadeia de produção do vinho abaixem aqui a questão de impostos, né, para que a gente lá no final da glândula consiga baixar a nossa precificação também. Mas isso vai ser um trabalho, acho que bem difícil, né, visto a grande quantidade de vinhos que entram no Brasil com custo que a gente não consegue entender, né? Eu faço os cálculos, às vezes, meu Deus, como consegue? É complicado. É complicado. E eu acho que esse vai ser o nosso maior problema. Mas a vantagem vai ser, acho que nós sermos brasileiros, né? O amor que a gente tem, o orgulho que a gente tem pelo vinho gaúcho, pelo que é nosso, pelo que é da nossa região, pelo que é do nosso sangue, né? Então, acho que a gente esclarecer essa tradição que a gente tem, né? Em diversidade, fugir daquela nomenclatura tradicional só de Malbec, só de Carmener, eu acho que esse vai ser o nosso principal objetivo. É isso aí, muito bacana. Eu também concordo muito com isso. Eu acho que é recorrente essa preocupação com a entrada do vinho, seja ele falsificado, seja descaminho, seja contrabando, né? Uma tarefa aí que nós brasileiros, precisamos em algum momento nos ajudar a tentar superar isso, e lógico que não depende só de nós, né? Mas isso, Robson, até acho que vale o gancho também, vai além, né, das vinícolas brasileiras estarem atentas a esse crescimento do vinho de fora. Eu tenho amigos, né, aqui no estado que importam, enfim, né, esses vinhos, e às vezes a gente analisa custos, nós mencionamos várias vezes em conversas informais fora daqui, né, que custos, assim, absurdos, que valeria muito mais a pena fechar as nossas vinícolas, o nosso amor, o nosso projeto, ao que nós nos integramos, e importar e botar um rótulo e vender, né? E é isso que me assusta, é esse caminho que a gente vai seguindo, mas enfim, acho que ainda, como nós, existem várias pessoas que têm esse mesmo pensamento que a gente, em questão de amor, e acho que a gente vai ganhar essa luta no final. Como eu fiz outro dia um stories no Instagram, assistam, @CavasDoVale, porque eu trabalho com vinho. Não é por dinheiro, a gente trabalha por amor. Porque se for por dinheiro, a gente vai trabalhar em diversas outras indústrias aí, que vão dar muito mais retorno, muito mais rápido. A gente trabalha, não é pela tradição, não é pelo sobrenome, é por querer escrever mesmo a nossa história, fazer o vinho do nosso jeito, naquilo que a gente acredita. É por isso que a gente trabalha com o vinho brasileiro, e o Felipe também compartilha aí dessa visão com a gente, né? Muito bem, então vamos lá para a nossa quarta pergunta, e essa sim vem a conectar tudo o que o Enotalks pensa, o que a gente pensa. O que você espera de nós, a nova geração do vinho brasileiro? Sair da zona de conforto, se conectar com esse consumidor que está indo até o mercado atacadista, dar para ele esses momentos de experiência, né, do lazer que ele está em casa, poder, de uma forma muito simplória, de um contexto, né, de fala simples, facilitada, tu conseguir entender o que é o mercado dos vinhos do Brasil, porque, gente, não dá. Tu olha hoje os maiores influências do mundo do vinho, Batonage, Botrytis Cinera. O 90% do consumidor brasileiro não sabe o que é isso, não compreende o que é isso, né? Não tem que usar esses termos. Vamos nas bases, vamos nas bases. Vamos ser facilitador, vamos contextualizar, vamos levar, não, é o vinho assim, 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 super informal, que para muitos hoje do mundo do vinho, do mundo que se fala expert do mundo do vinho, é inaceitável. Obviamente tem que ter o respeito, mas a gente tem que agarrar esse cliente, trazer esse cliente de volta, né? Sem dificuldade. Sem dificuldade, porque vamos avaliar da seguinte forma: 15 anos atrás, tu entrava num corredor do supermercado, era tudo cerveja em granel, enlatada. O mundo de cerveja evoluiu muito se a gente for comparar em relação ao mundo do vinho. Cervejas, né, nobres, artesanais, novos estilos. Nossa, um rótulo vários tipos de garrafas. Exato, mudou. E por que o mercado do vinho não caminhou junto, ou não, né, seguiu esses mesmos passos? Obviamente a gente evoluiu muito, mas ainda a gente tem que trabalhar de certa forma com esse cliente, né, que é a classe C, a classe D, que quer entrar para o mundo do vinho, mas vê dificuldade, porque não tem alguém informando eles. Então, para mim, esse é o nosso principal papel, Robson, sendo a nova geração, trazer o povo brasileiro, trazer as pessoas que querem consumir vinhos de uma forma mais facilitada.
E é justamente para isso que a gente criou o Enotalks, para falar de vinho, para trazer os nossos amigos, os nossos vizinhos, para poder conversar sobre esses assuntos, para discutir, né, levantar o interesse das pessoas em conhecer vinhos com quem está escrevendo a história do próprio punho, para entender os pensamentos, para entender como o Felipe trabalha, para entender o que ele pensa do mundo do vinho, para ensinar, para aprender, para você que está nos assistindo ter informação, ter entretenimento. Esse é o papel do Enotalks. Né? Hoje foi o Felipe, amanhã vai ser um outro colega, no outro dia vai ser um sommelier, um educador. Né? Esse é o nosso papel, de comunicar o vinho. Ah, mas por que vocês não comunicam só o de vocês? Porque nós queremos comunicar o mundo do vinho. Porque quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos, não importa se é um transatlântico ou uma canoa, vai subir junto. Muito bem, e a gente vai finalizando aqui então esse papo, né? Que fantástico. Quero já deixar os nossos agradecimentos aqui ao Felipe, a toda a equipe, a todos os empreendimentos, ao Mano que está lá trabalhando provavelmente. Tá lá. E o Luiz vai fazer o nosso resumo aí para nós fazer o fechamento. Mas, gente, antes disso eu quero chamar quem quiser apoiar o Enotalks, ser nosso parceiro aqui, trabalhar com o seu produto, apresentar sua marca aqui no Enotalks. Entre em contato com a gente vai estar aqui pronto para receber e cola com a gente, cola com o Enotalks, segue as nossas redes sociais que a gente vai estar apresentando muita coisa bacana aqui e precisamos do apoio, gente, porque toda essa infraestrutura aqui, o Marcelo da Matrix está aqui trabalhando com a gente, toda a equipe pronta para fazer acontecer e fazer chegar na sua casa esse conteúdo de qualidade. Então, você aí que pode apoiar, que quer apoiar, entre em contato com a gente está aqui e tem espaço para todo mundo. Bora lá, Felipe, foi um prazer te receber hoje, um papo agradabilíssimo, conhecemos um lado aí do Felipe que a gente não conhecia, né? Então o nosso resumo de hoje é Felipe Guarnieri, sócio fundador da Vini dell'Eternità, junto com seu irmão Matheus Guarnieri, no seu novo empreendimento, a Taralute Trattoria, foi aí melhor sommelier do Rio Grande do Sul em 2021 e dentro da Vini dell'Eternità trouxe para nós hoje esse lançamento em primeira mão, esse branco que é um corte de Trebbiano toscano e Malvasia de Cândida, que faz totalmente aí, comunica totalmente o que é a Vini dell'Eternità, resgatar castas italianas, métodos clássicos, valorizando o que tem de melhor destas castas, né? E trazendo aqui para o Brasil para gerar novas experiências, novas conexões, novos momentos. Junto com isso aí, o Felipe é muito inovador, vai lançar linha de latinhas agora pro final do ano, tem muitos lançamentos das castas italianas tintas pelo método clássico, tá aí com a nova linha de congelados, delícia da Taralute Trattoria, e além disso é professor aí na Chefe Gourmet Gastronomia aí, compartilhando a paixão dele pelo mundo dos vinhos e sempre aprendendo mais, que quem ensina aprende 10 vezes mais. Felipe, foi um prazer aí te receber hoje e já tá convidado a voltar aí em breve quando tiver mais novidades. Com certeza. Vamos fazer o nosso brinde? Vamos fazer o nosso brinde. Felipe, quer deixar suas considerações? Eu quero agradecer, né, especialmente Robson, Luiz. Devo dizer também que a Taralute Trattoria, a Vini dell'Eternità, se coloca como parceiro do Enotalks. O que precisarem, por favor, contem sempre conosco. Agradeço a oportunidade pelo espaço e que, por favor, quem está nos assistindo, siga, acompanhe, porque é uma empresa, é um bate-papo, não se deixa de ser uma empresa, mas é um bate-papo, são duas pessoas carismáticas, fantásticas do mundo do vinho e que merecem sempre que a gente acompanhe, porque a gente vai ouvir muito falar ainda na nova geração do mundo do vinho. É isso aí. Saúde, meus amigos!